Assim como uma pequena semente se transforma em uma árvore frondosa, nossa fé pode florescer se cuidarmos dela com carinho e devoção. Abra seu coração, acolha a palavra e veja seu espírito criar raízes e florescer. Junte-se a nós nesta jornada de fé e amor. Vamos crescer juntos na graça de Deus. Sementes de fé. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, amado seja por toda parte o Sacratíssimo Coração de Jesus, eternamente. Chegamos ao 24º domingo do tempo comum e a liturgia hoje nos convida, na primeira leitura tirada do profeta Isaías, meditarmos sobre a fé. Fé que é de suma importância, primordial, para vencermos os obstáculos da vida, para vencermos os nossos problemas. E o profeta Isaías nos mostra isso, quando ele coloca no seu texto alguém que, agarrado à sua fé, tem força para ficar inabalável diante dos problemas, diante dos obstáculos. Fé, dom de Deus, que recebemos pela escuta da palavra. E isso, de modo muito especial, nos chama a atenção neste mês de setembro, que somos convidados a nos debruçarmos mais sobre a palavra de Deus, sobre a Sagrada Escritura, de modo especial pelo livro de Isaías. Somos convidados, meus irmãos, minhas irmãs, a nos agarrarmos à nossa fé diante de tantos e tantos obstáculos que afligem a nossa vida, diante de tantas cruzes que nos aparecem. A fé é primordial. Na segunda leitura, tirada da carta de São Tiago, Tiago vai falar da mesma fé, só que desta forma, agora, pelas palavras dele, esta nossa fé se deve dar-se através das obras, e não algo somente interno, nosso, egoísta, hipócrita, mas algo que nos leva cada vez mais a nos aproximarmos dos nossos irmãos, das nossas irmãs que precisam de nossa ajuda, que também precisam experimentar esta nossa fé que se transforma em obras, e assim ser como uma grande árvore frondosa e frutífera que dá também os seus frutos. E assim ele vai nos falar: vestir os nus, dai de comer a quem tem fome, lembrando agora de nossas obras de misericórdias, estas obras que mostram também aquilo que temos dentro de nós, a nossa fé em Deus. E já o Evangelho nós somos convidados a voltar o nosso olhar de novo a um texto que já é muito conhecido nosso, onde o Senhor pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Ali podemos até fazer um paralelo com a primeira leitura de duas formas. No primeiro momento nós temos Pedro que, diante de tudo aquilo que o Senhor fala, diante dos problemas, das cruzes, das humilhações que o Senhor vai dizer que vai passar, Pedro se sente com medo e assim fala ao Senhor: Senhor, Deus te livre que isso aconteça. Mas do outro lado nós temos aquele que sabe aonde está a sua fé, aquele que sabe aquele que sabe aonde acreditou, aquele que confia extremamente em Deus, aquele que sabe aonde colocou a sua fé. Jesus, diante de tantos problemas, de tantos obstáculos, não tem medo. Ou, se tem medo, não deixa que o medo paralise, porque sabe aonde colocou a sua esperança, sabe de onde vem a sua fé. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, talvez seja a hora de nós nos perguntarmos diante desta liturgia belíssima: aonde está a minha fé? Aonde está a minha confiança? Será que diante dos obstáculos, diante dos problemas, eu mostro o medo ou eu mostro a confiança em Deus? Por isso, peçamos ao Espírito Santo que nos dê a coragem e a fé dos mártires, para que diante dos obstáculos nós possamos professar a nossa fé e no Deus que nós acreditamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje peçamos que este Espírito Santo nos conduza e assim fiquemos na graça de Deus. Por isso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo.